Say what? Say what? Say what? Sejam todos bem-vindos a mais um El Podcast. E hoje eu tô aqui com a presença da Marilda Moreno e da Vânia Spot Caran. Doutora Vânia, é isso aí, né? Isso. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho do Instituto Gilberto Moreno e de toda a responsabilidade social do Grupo Moreno com o Luiz Antônio, com a nossa cidade. Vamos começar esse bate-papo com a Marilda Moreno. Marilda, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Quem é Marilda Moreno? O que você faz no seu dia a dia? Como você chegou ao Luiz Antônio? Para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. Meu nome é Marilda, sou de Sertãozinho, casada com o Carlos Alberto Moreno, mãe do Rafael, do Tafarel. Tenho 2 filhos que também trabalham na empresa. E hoje eu estou lá na usina, em Luiz Antônio. Já faz uns 7 anos que eu já estou lá com a família Moreno, né? Porque minha sogra, minhas cunhadas, são todas de Sertãozinho. Hoje estão em Ribeirão Preto, mas a gente sempre foi de Sertãozinho. E hoje eu estou no Instituto Gilberto Moreno, né? Que faz parte lá da usina, e a gente está fazendo esse instituto, estamos montando ele com muito amor e carinho, né? E é isso. Você então é embaixadora. Embaixadora do Instituto Gilberto Moreno. Olha que chique. Chique, né? É isso. Marilda, foi um prazer te conhecer. A gente nunca conversou pessoalmente. Eu converso muito com a Vânia, né, Vânia? A gente tem um contato de longa data e todo mundo falava: a Marilda é meio inacessível, ela é difícil. E você toda simples, toda simpática, um sorrisão estampado no rosto. Inclusive, eu te vi dançando ali na Copa Down, junto com o professor Snoopy. Sou muito participativa, gosto de participar de todos os projetos. Dancei com o Snoopy, sim, né? E foi ótimo, maravilhoso. Eu não tenho essa impressão, aí eu não sou assim, né? Você gosta Sou de estar no dia a dia com a bem comunidade. gosto, adoro. Sempre no... Sempre aí. Diz que você gosta de cozinhar também? Gosto de cozinhar, gosto de dançar, gosto de ajudar as pessoas. E estamos aí. Estamos aí porque deve é. Vânia, doutora Vânia Spot Caran, é isso? É, Tem um Cláudia no meio, não tem? Vânia Cláudia Spot, cara. Vânia, obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Eu gostaria que você falasse, para quem está nos assistindo, contar um pouquinho quem é Vânia. Eu conheço você de longa data, sei de tudo que você faz aí no seu dia a dia, e você está no trecho aí há muitos anos, né? Trabalhando na usina, professora, consultora, está engajada aí junto com a Marilda nesse projeto, sempre juntas, né? Sempre juntos. Fiel escudeira. Sempre em parceria. A Vânia, na verdade, ela tem décadas, né, que a gente faz esse trabalho junto à comunidade, no trabalho corporativo, de responsabilidade social corporativa. A Marilda, eu brinco assim, que depois que ela terminou, né, de criar os filhos, assim por dizer, aí ela vem a somar no espaço institucional para nos dar apoio, né, com essa questão toda de vinculação do nosso trabalho. Mas a minha família já é, né, de Luiz Antônio. Meus pais eram da Fazenda Jataí. Então, eu vinculei uma raiz muito grande naquilo que me é caro. Então, não é difícil trabalhar com essa comunidade, né? Meus avós eram daquelas raízes do Jataí. Então, por exemplo, fazer um projeto social vinculado a um viveiro de mudas, então isso desperta a gente o efetivo carinho, a efetiva motivação. Por quê? Porque a gente já tem essas raízes fincadas na comunidade. E, ô Vânia, atualmente você dá aula, ministra cursos. Conta pra gente a sua linha profissional hoje. Eu sei que você trabalha na prefeitura de Luiz Antônio também, Entrei em fora o instituto. 2020. Isso.
Na verdade, o nosso trabalho, ele sempre focou, né? Uma vez eu ouvi de um médico, um grande amigo, falou, Vânia, nunca coloca, né, não centraliza tudo numa mesma energia, mas eu queria muito o aprimoramento, porque esse universo da responsabilidade social, ela exige um aprimoramento profissional. Então, por que não? O que que eu gosto de fazer? Estudar. Então, vou estudar, estou estudando até hoje. E aí, nesse engajamento, então a gente foi, né, para o universo dos bancos universitários, me formei na USP, fiz mestrado, doutorado na USP, né, segui um pós-doutoramento lá, para esse engajamento para a comunidade, para ação na comunidade. Nós agora a gente lida com mais cursos assim, devido até à nossa escala de trabalho vinculado, de manhã eu estou na prefeitura, né, à tarde eu vou para a usina, então, a gente tem uma escala de trabalho vinculado com treinamentos também na minha área mais acadêmica, que eu não consigo desvincular. Então, a gente trabalha com a formação também dos agentes públicos de segurança, que para mim também é um prazer, visto que vem da tradição também, né? Meu pai é militar. Então, trabalhar com esses treinamentos, eventualmente, já canaliza a minha Da energia de Guarda Municipal professora. de São Simão, não é? Meu pai é militar da Polícia do Estado de São Paulo e trabalhou vários anos na Na Guarda. Guarda, né? Ah, tá. Ele era chefe da guarda em Chefe da várias Guarda. gestões. Isso. Vamos começar, gente, falando um pouquinho aqui de como começou a história da família Moreno e de como elas chegaram até Luiz Antônio. Tudo começou ali em meados dos anos 60, né? Com a família Moreno, era o Gentil, O Gentil Gilberto e o Zé Zé Carlos, né? Carlos. Com uma fundição em Isso, Sertãozinho. com a Isso. Fundição Moreno. E aí o falecimento do seu Gentil, o Zé Carlos Moreno e o Gilberto montaram, acho que foi em meados dos anos 80, a Na destilaria. Foram para Luiz Antônio com a destilaria? 82 foi a primeira safra. Primeira safra? 82 foi a primeira safra. A gente, como gosta muito da história, né? Então a gente se engaja aí nessa identificação cultural. Foi a primeira safra. Em 94, por aí, se transformou açúcar e álcool, né? Central Energética, que foi o grande boom econômico aí, que revolucionou. Tanto que eu lembro na época, era uma maior empregadora, aliás, acho que até hoje, né? Sem medo de errar, a usina Moreno é a maior empregadora e parceira de Luiz Antônio, né? Empregos diretos, indiretos, se você somar tudo, acredito que sim. Naquela Continue. época, né, em 94, eram quase 2.500 empregos diretos, mais de 10 mil indiretos, ou seja, logo depois veio a VCP, né, a antiga VCP, que virou IP, que hoje é Silvamo. Naquela época ela tinha 3 mil empregos diretos e indiretos, ou seja, a usina Moreno, eu acho que foi a grande engrenagem de evolução de Luiz Antônio, e a economia de Luiz Antônio gira em cima da usina Moreno, né? Como era conviver com o patrono aí e o patriarca Gilberto Moreno? Como ele era no dia a dia? Bom, ele era maravilhoso. Assim, bravo, correto, corretíssimo. Conhecia tudo, assim, ele falava assim para mim, filha, não dá moleza para esses meninos. Porque eles eram pequenos, né? E não dá moleza. E fica tranquilo, seu Gilberto, eu não dou moleza. Então, eu sempre ensinei meus filhos a respeitar muito, porque ele era uma pessoa brava e muito correta. Mas ele não falava por mal, entendeu? Ele falava para o aprendizado mesmo, né? Maravilhoso. Para mim, como sogro, ele foi maravilhoso. Não tenho o que falar dele. Ele foi maravilhoso para mim. E para os meus filhos também. É só o Carlinhos de filho? Tem mais Não, filhos? tem a Márcia, tem a Cássia, tem a Luciana e tem o Carlos. O seu Gilberto sempre foi mais sério, né? E meu filho, o Tafarel, é assim, super Puxou a voz. parecido com ele, com o seu Gilberto. Tanto é que ele vê, os funcionários vê ele lá na usina e falam lá, o Gilbertinho tá chegando. Olha lá o seu Gilberto, porque ele é bem parecido com ele. O Zé Lopes, que é um grande parceiro aí, amigo da gente, ele fala muito do seu Gilberto. Ele fala, Ricardo, o seu Gilberto era uma pessoa muito calada, muito sério, mas muito justo. Observador. Observador, essa palavra, observador. Observador. E ele, Ricardo, a gente ali às vezes contratava a turma e tal, pelo jeito do funcionário andar, ele sabia se era bom ou não era. Exatamente, é isso aí.
Agora, gente, vamos começar a falar um pouco do Instituto Gilberto Moreno. De onde surgiu a ideia e qual a finalidade, qual o intuito da criação do Instituto? Que eu sei que a usina Moreno ela é parceira, desde quando eu acho que eu fui para Luiz Antônio, eu já vejo a usina trabalhando na comunidade, em parceria, tanto na área de esporte, na área social, na área cultural e na saúde também, né? Conta um Também. pouquinho de como é essa dinâmica. Eu vou tentar ser bem Sim, objetiva, né? Porque é como a gente concentrar em minutos, décadas, né? A cultura empresarial, ela vem de uma cultura familiar, mas muito engajada com essa responsabilidade social. E aí vem essa identificação, porque a família em si, o seu Gilberto, ele sempre teve esse empreendedorismo, esse olhar enraizado. Então o Carlos também vem, né, que é o filho, compra essa ideia desse empreendedorismo social enraizado. Então, quando você cita até com a Marilda empregos diretos e indiretos, aí eu falo ações e benefícios sociais. Então, quando a gente fala que aí eu chego na história do Instituto. Ações e benefícios sociais, o que que são? Nós temos o emprego direto, mas eu tenho convênio médico que gera emprego indireto. Eu tenho convênio de farmácia que gera emprego indireto para o município, né, para as comunidades. Eu tenho transporte, que às vezes a gente utiliza o terceirizado, que isso é emprego indireto. Então, o entorno, não só na comunidade de Luiz Antônio, mas o entorno na região, então é uma dinâmica muito grande. Quando a gente tem isso enraizado, eles sempre olharam o capitalismo com compaixão. O que é olhar esse capitalismo com compaixão? Eu sei que eu causo uma demanda social, mas eu sei que eu posso acalentar essa demanda social. Como que eu acalento? Com projetos. O seu Gilberto, principalmente, ele sempre teve um olhar, não foi meu, e eu confesso. Ele sempre teve um olhar, um dia eu sempre tive muito o quê? Eu e a Marilda, acho que com crianças, né, com adolescente. A Marilda também sempre gostou muito de dança, da arte, né, nessa sustentabilidade. E um dia ele me olhou e falou assim: você olha para crianças, você olha para adolescente, mas quem que olha para o idoso? poxa vida. Ele teve essa fala, né? E aí, com essa fala dele, eu percebi realmente, me deu esse insight, o senhor está certo. Ele falou assim: tá frio, você sabe se estão passando frio, você sabe o pessoal do asilo aqui da comarca, que atende, né, os idosos de Luiz Antônio e São Simão, inclusive, que é da comarca, se estão precisando de alguma coisa, eu quero que você comece fazendo no Natal um evento diferente. Eu quero que Puxa você vida. dê para eles um evento diferente. E ele deixou restrito ou irrestrito que a gente tivesse todo ano um evento diferente para essa comunidade dos idosos. A ideia foi do seu Gilberto. Foi, Puxa vida. foi dele. E não é sofrido, né? Uma Aí a gente delícia. navega. Navega, é bom demais. E todo ano a gente está lá. Todo ano a gente vai lá, participa. Dentre esses projetos, tem muito projeto ligado ao idoso? O projeto, na verdade, se a gente retoma, né, historicamente, até tem relatos fotográficos nos jornais, né, das gestões Um que estão jornal de aí. Luiz Antônio, hein, gente? É, a gente tem assim um histórico. Quando ele tem essa fala, a gente não só faz a ação social, que o assistencialismo ele não é errado, ele é Sim. necessário. Só que a responsabilidade social corporativa ela tem uma diferença, ela tem uma efetividade, ela vai acontecendo sempre. Então, aí a gente enraizou o projeto Universidade Aberta, né, a maturidade Gilberto Moreno, que aí a gente conta, né, com a participação aí dos voluntários, né, professor Moreno, que entrou nesse projeto como um todo, a dona Benê também entrou como um todo nesse voluntariado do projeto, e a gente começou a desenvolver ações, então, que aí a gente gosta da escrita e efetivar. A gente fez parcerias assim, de atividades do tai chi, de atividades do yoga, de passeios em Ribeirão Preto, mas com nome, Projeto Universidade Aberta. E os eventos nos asilos em si, que enraiza, então, um complemento da responsabilidade social e do assistencialismo junto.
Você tem números, mais ou menos, quantas pessoas são atendidas pelos diversos projetos de vocês? Não dá para contar? Vamos tirar com base que a gente teve um projeto que até foi a Cássia Moreno que nos apoiou bastante. Se a gente tirar com base o último ano, a gente teve um projeto de apoio, né, com um projeto de música. Vamos tirar por base ele, que rodou o Brasil através do Jean William. Foram mais de 40 mil Puxa pessoas, vida. né? Eu falo Jean William tenor, né? Que tem o projeto A Música Transforma e que aí a gente se engajou também nessa parceria da arte para sustentar a nossa realidade, que ela é tão dura, né? Então precisamos dessa cultura para sustentar essa saúde, para sustentar essa realidade dura. E na área de esporte, vocês têm uma ligação com o Raí, certo? Que também é gestor ali de alguns institutos, é isso? O Raí é parceiro, a gente foi parceiro. Naquele gol de letra Gol aí de do Letra, projeto. isso. Na verdade, tem uma história interessante, porque a gente traz para dentro vamos dizer, a gente traz para o nosso universo de trabalho o que a gente mais gosta, né? É. E o Raí Fica a gente. fácil, né? Fica fácil, fica gostoso, prazeroso. E a Marilda, né? Ela compra a ideia, a família Moreno, a ideia, né? A gente tem essa liberdade do deixar a gente fazer. O Raí e o Sócrates já eram amigos de longa data, da infância, devido às famílias aí serem vizinhas. O Sócrates, ele falava para mim, de jogador eu sou menos, eu sou mais gestor cultural, que é do Cauim, que a gente também foi parceiro. Fernando, né? O Cachaça. Cachaça. Um grande abraço aí, Fernando. Cachaça que está Grande lá. amigo. Grande Aliás, amigo. é uma apaixonada aí pela sétima arte e pela cultura Pela também, cultura, né? é demais. Ele é fora de série. E que continua. O Gol de Letra, nesses últimos 2 anos da pandemia, a gente teve um momento assim de, vamos dizer, de congelamento, né? De algumas atividades que as pessoas não podiam se encontrar. O Gol de Letra, eventualmente, o Raí já veio para Luiz Antônio no Jatair nos fazer visita, a gente já foi fazer esse intercâmbio lá do Gol de Letra em São Paulo, ele sempre nos recebeu muito bem. Sempre. Então, a gente já foi parceiro do Gol de Letra nos projetos em São Paulo como um todo. Eu lembro que na época que a dona Benê era secretária de cultura, tinha vários projetos de judô, balé. Vocês conseguem numerar a quantidade de coisas aí que através do instituto vocês realizaram no município? Eu acredito, assim, quantificar a gente não consegue nesse momento. Citar os principais. A gente continua, né, num formato com a adequação de gestão, a gente continua no formato, né, de, por exemplo, oficina de dança, oficina de música, oficina de teatro, oficina de circo. Teatro eu esqueci o nome dela. Maria Helena? Maria Helena é ela ainda? A Maria Helena, ela se recolhe nesse momento para um cuidado de saúde. E quem fez a última oficina com nós foi o Richard. Ótimo também. Que eu brinco que é uma Maria Helena de calças. Assim. Uma pessoa extraordinária, né? E essas parcerias pública e privada. Como é essa parceria? Como funciona isso? Posso falar? Pode. Deve. Ô, Ricardo, sem parceria e sem o respeito da pessoa querer receber, a gente não consegue nada sozinho, Entendi. né? Então, essa anuência, a gente teve muita sorte, principalmente eu falo, no município de Luiz Antônio, a gente teve grandes gestores, tem grandes gestores, né, que recebe muito bem. Que essa anuência, você não consegue efetivar um projeto, mesmo você tendo o recurso, tendo que apresentá-lo, se eu não tenho essa anuência pública de quero receber, me manda para receber. E, então, Luiz Antônio sempre nos acolheu muito bem nesse recebimento, inclusive pelo histórico aí, né, que a gente tem de parcerias com teu pai, né, e ele é testemunha de quantas coisas fizemos juntos também. Aliás, o Grupo Moreno, eu sou testemunha viva aí, né? O Grupo Moreno sempre
colaborou muito com a gente ali no jornal. O Carlinhos é um jornalista interno, né? O sonho, ele falava pro meu pai que o sonho dele era ser jornalista, se não fosse empresário. Escreve muito bem, fala muito bem, né? Muito. Ele teve Muito um bem. jornal, né, Marilda? Como Teve chamava? o Connect. Connect. Mas Ele da teve onde era? Sertãozinho. Sertãozinho? Sertãozinho. Ele teve. Adorava. Um abraço aí, Carlinhos. Ao longo desse tempo todo, qual foi o impacto e cita alguma situação de transformação aí que emociona vocês aí, de todos esses projetos, que mudou a vida de alguém, impactou a vida de alguém de uma certa forma? Eu tive, acho que um relato bem impactante, porque a gente estava num momento, a pandemia entra num momento difícil para todos nós, né? Em todas as esferas emocionais, econômicas, e a gente estava num momento de congelamento de planejamentos, né, de ações. E eu lembro que teve um dia, até um pouco antes da pandemia, acho que foi 2019, a gente vem num dos encontros, né? E eu vim em mente, eu tô dando esse testemunho agora, eles não sabiam disso. Aí eu vim num dos encontros, falei, hoje não vai ter jeito, a gente vai ter que finalizar, congelar todas as atividades, não vai ter como. E aí o seu Isal, antes que Isalda Quirei? isso, Ah, pai da tá. Kirei, né? Que são muito ativos, né? Os pais dela em todas as atividades, mesmo agora na reserva dos cuidados de saúde, ele sempre foi muito presente. E aí ele coloca assim para mim: eu posso falar um minuto antes que eu fosse ter a fala? Eu falo, sim, seu Isal. Ele falou: olha, eu queria falar uma coisa para vocês. O que vocês fazem e fizeram, se não fosse o projeto de vocês, da gente sair nos encontros para Ribeirão Preto, o Círculo do Livro, né, que o Moreno sempre tocou muito bem com a gente, as atividades de Tai Chi pelo projeto Universidade Aberta Gilberto Moreno, se não fosse esse projeto, ele falou, eu estaria morto. E ele falou, porque a minha rotina era ir no posto de saúde vezes glicemia. Através do projeto, eu comecei a desenvolver outros potenciais, e isso me mantém vivo. Então, assim, É muito gratificante, né? Muito. Saber que a gente impacta a vida das pessoas, né? E quantas que às vezes nem relatam, né? Quantas vidas foram transformadas aí através dessa parceria e desse engajamento do Grupo Moreno com a cidade, enfim, com tantos projetos. acho que o próprio Snoopy, né, nosso coreógrafo de dança, né, que me chama até de madrinha, ele tem a Marilda como, né, uma grande companheira de companhia, ele mesmo fala, né, do que a transformação das atividades na nossa comunidade mudou a vida dela. E a Maria Helena do teatro, porque ela conseguiu viver dessa arte. E a Para Ler também, né? Que acolheu muito bem a gente também. A Com os Marilene, idosos, né? É. A gente fazia lá, né? as As atividades. atividades. Marildo, o Snoopy ensina aqueles passinhos TikTok também ou não? Não. Ensinar ninguém ensina, mas Deixa pra lá, né? Planos futuros. Tem alguma novidade? Tem alguma coisa que pode revelar aí pra gente? Ou tá tudo ainda em segredo sobre os projetos? a gente tá... Você tem uma grande revelação aí ou não pode contar? Ainda não. Vamos esperar mais um pouquinho. A gente está em Né? planejamento, Nós estamos em planejamento, Mas tem novidade? vai ter novidades. Coisa Deus boa. quiser. Das boas. Hoje vocês têm uma sede do Instituto? Como é que funciona isso? Vocês já fazem algum atendimento? Na verdade, eu sempre comparo, né, com a instituição do Rubinho Barrichello, que ele Uhum. nunca teve uma sede própria. A gente sempre teve essa anuência em parceria com o município, das ações, né, sociais efetivas, que hoje segue tanto na cultura, né, quanto no social. E a gente tem um espaço que talvez falta a gente evidenciar, porque eu não sou marqueteira, né? A gente tem um espaço que hoje funciona um espaço de treinamentos profissionais, que também é objeto, né, da responsabilidade social corporativa, e a gente tem um outro espaço, que é o projeto Escola Maria Luísa Sartori, que a ideia foi do próprio Carlos Moreno, de pôr esse nome, que era a antiga sede da Fazenda.
É a antiga fazendinha que eles falavam Luiz Antônio, né? Depois que acabava a safra, a missa de safra, tinha um café da manhã que era servido ali, é isso? Isso, agora a gente segue o café lá no Barracão, que foi no dia Barracão 30 mesmo. agora. Continua o bacana. café, a missa, Tudo igual. tudo igual. Dia 30 Só foi. mudamos o... Não é mais na a fazendinha, então, hoje virou uma... Ela tá do mesmo escopo, Tá. mas a gente transformou ela num espaço de treinamento para os jovens aprendizes, né? Em parceria, Com o Senar? nesse momento, com o Senar, que a gente retoma todos esses planejamentos para 2023, com uma gestão muito positiva, né, no RH agora que a empresa se engaja aí nesse profissionalismo, nesse momento. Então, a gente continua revitalizando, vai aprimorando e vai aprimorar mais. Se Deus quiser, a gente está com uma gestão muito participativa. Tem alguma coisa que você peca, Vânia? Que você é uma profissional excelente aí, peca e paga um preço por isso? Assumo. Assumo uma fala da dona Benê. Dona Benê. Ela sempre fala, porque eu sempre fui muito o que o artista fala, né? Eu sempre fui de ficar na plateia para ver o outro brilhar. Sempre foi bastidor. Sempre fui bastidor. Mas às vezes, como Dona Benê fala, se falta se apresentar de gravata e paletó, né? E eu peco nisso, porque eu sei que tem muitos projetos que as pessoas não sabem, né? Que a gente teve muita dedicação de escrever, de formatar, de aprimorar, muita burocracia por trás de tudo, de acontecer. E eu acredito que o meu pecado é não ser marqueteira. Faltou o marketing. Pessoal, né? Eu acredito que sim. Sempre fez os outros brilharem, né? E te confesso que eu fico feliz quando eu vejo um artista despontar e que depois ele me fala, né? Você foi o que me ajudou a me profissionalizar. Só que eu fico sentida quando aquele não entendeu que era uma bagagem, uma equipe toda que estava por trás, né? Um trabalho todo por trás de parcerias, né, de respeito. Então, eu acredito que isso realmente é o que eu peco. A gente sempre teve essa referência de fazer quieta, que eu falo que é o poder dos quietos. Eu sempre fiz muito quieta. Mas é muito dedicada. É muito dedicada, né? Muita amiga também? Muito amiga. Parceira. Parceira? É parceira do show também, não? Também. Ô, Vânia, você tinha amizade com o Sócrates? Vocês chegaram a ter aquela época da boemia, de tomar cerveja aqui em Ribeirão? Como é que era? Vamos descontrair um pouco, vai? Ela acompanhou porque Sim. eu bebo mais. Não parece, né? Porque, na verdade, assim, quando a gente fala do Sócrates, né, vem aquele entendimento. E o melhor amigo do Sócrates, o Cachaça, né? Já nasceu com o nome certo, né? Então, vem aquela ideia. Mas o Sócrates era um homem que nunca se perdeu nessa postura de beber. Mas a gente sentava para falar de trabalho. A gente sentava num final de tarde ou à noite para falar: olha, o projeto do cinema para trazer as crianças de Luiz Antônio aqui para o cinema. Olha, vamos revitalizar tal atividade. Vamos fazer tal situação. Mas ele sempre com o copo de chopp do lado, depois ele passou para o vinho, quando ele teve o ponto cirrótico, né? Ele passa para o vinho. Quando ele vai na usina, ele pede o vinho para almoçar. Molhar as ideias, né? Então, ele trabalhava eu acho que nesse relaxamento, né, que a bebida... O Sócrates foi muito conhecido pelo futebol e não por essa área, né? Por esse lado dele. Ele estava escrevendo um livro quando, né, pouco antes da morte dele, a gente estava no momento da Copa do Mundo. E ele me confidenciou, na última vez que nós conversamos, ele falou: eu estou escrevendo um livro sobre todos os lugares que a Copa vai passar. Eu vou falar sobre esse relato. Eu não sei, né, aí com a família, se isso foi concluído ou não. Eu acredito que não deu tempo. Mas o Sócrates, ele gostava muito da arte. E quando ele foi secretário de esporte aqui em Ribeirão, ele me falava algo que eu não esqueço.
que ele foi secretário de esporte, que ele falou: Vânia, essa burocracia não me pega jamais. Eu gosto de sair, eu gosto de visitar, eu gosto de gente. Eu não quero ficar preso mais. Ele chegou a exercer a medicina? Bom, pelo que ele me falou, pouco, É. né? Pouco, que ele era ortopedista, né? É. Bem pouco. Agora, o trabalho também, né, nesse aprimoramento que a gente teve em parcerias, mesmo com a morte dele, o Cachaça aí sobrevive, né, com o Cauim aí nos projetos. E a gente fez muita parceria, não só, eu falo em respeito a toda a comunidade, atendendo a nossa comunidade também de Luiz Antônio e região, mas, por exemplo, a Feira do Livro, a Moreno teve sempre junto, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, a reconstrução do Teatro Minas, a reconstrução do Carlos Gomes em São Simão. Nós sempre fomos para A Ópera Minas, o Ivo tá ainda lá na Minas? Tá, O Ivo ainda? é o Ivo. O Ivo é uns 20 tenho- anos também. Eu conheci na mesma época. O Cachaço, o Ivo. Eu vim para Ribeirão Preto. Trabalhava em 2 jornais aqui, dava uns cursos pessoal de jornalismo e primeira matéria minha é fazer a foto de capa do Cine Cauim. O redator, ó, passa lá no Fernando Cachaça, faz uma entrevista com ele. Que pessoa diferenciada, né? Pô, E o Ivo também, ele vinha trazer um material pra gente montar o cronograma da Ópera do Malandro. Tem vários projetos, né? E eles levaram para Luiz Antônio, até devido a esse respeito, né? Eles levaram para Luiz Antônio, antes da pandemia, até um projeto que era Queen in Concert, ou foi. Eles levaram na praça, né? Que a Acho que foi gente no fez. dia das mulheres, dia das mães. Acho que Teve um 2017 ou 18, não foi isso? Eles levaram um E foi projeto para maravilhoso. gente na praça. Foi musical, foi lindo. Foi lindo. Era do Ivo? Era da É Minas? isso, Da Minas. era do Puxa. Minas, como levou para o teatro É. também, né? Já, que foi, eu não lembro a peça especificamente, mas eles levaram uma peça linda também para o Anfiteatro de Luiz Antônio. Aliás, vocês conseguem coisas assim, na parte cultural, essas parcerias que vocês trazem, shows maravilhosos para a cidade, né? Isso é um diferencial muito grande. O Moacir Franco, Eu lembro, Você Moacir lembra? Franco. Foi maravilhoso. Nossa, bom demais. Foi Moacir Franco, meu pai estava sentadinho ali. O único que tirou sarro do meu pai foi, ei, meu pai todo sério, né? Ah, esse gordinho aí, ó. Você tem essa filmagem ainda, Vânia? Meu pai quer. Tenho. Nossa, foi. eu tenho essa filmagem que o Conte gravou O na Conte época. gravou. Eu tenho essa filmagem, precisa até para a gente não perder, mas Sim. ela tá lá perfeita. Tem o DVD, Foi um inclusive. show Foi um show maravilhoso, né? Eu escuto o Moacir Franco, meu pai escutava e a gente vai pegando o gosto dos gosto. pais, né? Ixi, adoro. Eu falo que foi um show que deixou a gente bipolar, né? Foi. Porque você ria e chorava, Não, né? era impressionante. Teve uma senhora que pediu um beijo na boca, ele já deu ali um beijo. Eu nem lembro quem que foi. Não lembro, não, mas teve isso, né? Tá filmado. Tá filmado, tá filmado, registrado. Tá tudo registrado. registrado. Gente, o bate-papo tá bom. As considerações finais aí. Vânia, quer mandar algum recadinho aí para todo mundo que tá nos assistindo? O nosso recado é, por amor a essa comunidade, por amor aos projetos, por respeito nas parcerias, por esse acalento, né? E por todo esse engajamento que a gente tem também do Grupo Moreno em parceria com tudo que o município se propõe, com os municípios, com essa comunidade em torno. Então, nosso recado é o agradecimento de escuta que você nos dá agora, de fala, tá? Isso é muito respeitoso, que são poucas vezes, né, que eu falo. Então, eu queria agradecer em nome de todos nós. Muito obrigado pelo carinho. Gente, Marilda, ó, aqui tá o relato. Prazer em te conhecer, viu? Prazer foi todo meu. E Muito você, a gente ficou batendo um papo aqui nos bastidores. Gente, uma pessoa do bem. E realmente aí é a embaixadora esse título é muito merecido, viu? A Muito embaixadora da Fundação e do Grupo Gilberto Moreno. obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado a todos por nos assistirem aí. Um grande abraço e fiquem com Deus. Oh, yeah.